Olá pessoal, vamos retomar a análise dos princípios constitucionais tributários e agora chegou a vez do princípio da uniformidade geográfica. Vamos analisar o slide, acompanhe comigo. Diz o slide o seguinte, que compete à União instituir tributos federais de modo uniforme em todo o Brasil. Trata-se da ratificação do princípio da isonomia. Vejam, questão importante começa a surgir agora. Nós temos um princípio ligado aos tributos da União. Percebam que o slide diz que a União deverá instituir tributos uniformes em todo o Brasil, ou seja, nós não poderemos, via de regra, ter tributos diferentes instituídos em locais diferentes. Ou seja, a União ela deve uniformizar via de regra a sua tributação. E de acordo com o segundo item desse slide, este tributo, ou este princípio, na realidade, que abarca a uniformização dos tributos da União, ele diz que este princípio é um desdobramento do princípio da isonomia, ou seja, nós devemos tributar de maneira igualitária os iguais e de modo desigual os desiguais. Todavia, a União deverá tributar de modo uniforme em todo o território nacional, de acordo com os tributos de sua competência. Vamos seguindo à frente para o segundo slide. O segundo slide, com relação à uniformidade geográfica, nos traz o que diz o princípio da uniformidade geográfica na própria Constituição Federal e onde ela está, onde ele está, tal princípio. Tal princípio está disposto no artigo 151 da Constituição Federal de 1988. E tal artigo 151 diz que é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação aos entes federativos, admitida a concessão de benefícios fiscais destinados a promover o equilíbrio entre as regiões. Bom, o princípio da uniformidade geográfica nos traz que a União deverá estabelecer a tributação em relação aos seus tributos de competência de modo uniforme, não podendo fazer distinção. No entanto, o próprio artigo 151, que traz a base legal do princípio em que estamos comentando, ele traz uma exceção. Qual é a exceção? É a possibilidade de termos a concessão de benefícios fiscais em detrimento de eventuais regiões. Ou seja, em regra, nós devemos ter a tributação uniforme em todo o território nacional. Todavia, como a própria Constituição assim excepciona no artigo 151, poderá, portanto, se valer a União de concessão de benefícios fiscais para eventuais regiões visando o desenvolvimento regional. Bom, aqui nós vamos exemplificar esta situação com um imposto específico. Eu trago à tona o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Nós sabemos que o IPI ele é um imposto de competência federal, que visa tributar efetivamente os produtos industrializados. Para tal, nós temos um regulamento federal, que é o regulamento do IPI,
E para sabermos qual é a alíquota específica de cada mercadoria ou de cada produto, tal regulamento detém uma chamada TIP, que é a tabela de incidência do IPI com as alíquotas específicas de cada produto por NCM. Bom, qual é o reflexo importante que começa a surgir? Sabemos que o IPI é um imposto federal. Desta maneira, necessário se faz, pelo princípio da uniformidade geográfica, que a União regulamente tal aspecto de modo uniforme em todo o território nacional. Mas a própria Constituição Federal excepciona, dizendo que poderá a União se valer da concessão de benefícios fiscais com o objetivo de levar o desenvolvimento a determinadas regiões. Então vamos analisar essa exceção do princípio da uniformidade geográfica em relação ao IPI. Sabemos que o IPI é um imposto federal. Sabemos que a União deve tributar de modo uniforme. Todavia, o próprio regulamento do IPI traz casos de isenção regional, ou seja, visando o desenvolvimento de algumas regiões do país, o próprio regulamento do IPI, cito novamente, imposto federal, imposto de competência da União, o seu próprio regulamento excepciona, trazendo situações de isenção regional. Qual seria um típico caso de isenção regional estabelecido pelo regulamento do IPI? Nós temos a conhecida Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é detentora de benefícios fiscais com o objetivo de desenvolver aquela região. Desta maneira, surge a grande regra. A União, nos seus tributos, deve fazê-lo de modo uniforme, não criando diferenças ou, eventualmente, não criando privilégios. Mas há possibilidade, excepcionalmente, de acordo com o artigo 151 da Constituição Federal, que a União se valha de benefícios fiscais com o objetivo de desenvolver algumas regiões. Novamente exemplifico isso com o IPI, que detém casos de isenção regionais, como é o caso da Zona Franca de Manaus. Bom, feita essa análise peculiar com relação ao princípio da uniformidade geográfica, nós vamos caminhando em um próximo slide. Acompanhe comigo. O próximo slide diz o seguinte, que tal princípio se aplica a todos os tributos federais. Em termos práticos, no caso de aumento de alíquota de tributos federais, essa majoração deverá incidir em todo o país. Então vejam, essa regra, este princípio, incide sobre todos os tributos de competência da União. Desta maneira, pensando que há incidência de tal princípio a todos os tributos federais, nós chegamos à conclusão, conforme dispõe o próprio slide, que em caso de majoração de uma alíquota de um tributo federal, pelo princípio da uniformidade geográfica, esta majoração deverá atender a todo o território nacional, pois, como já mencionado via de regra, a União deve se valer de tributos analisados de modo uniforme, somente excepcionalmente se trazendo a possibilidade de concessão de benefícios fiscais para o desenvolvimento de algumas regiões. Vamos à frente com o novo slide. O novo slide ele nos diz o seguinte, conforme já tínhamos dito, aqui o slide vai reiterar isso, tal princípio comporta exceção para os incentivos fiscais específicos, destinados para promover o equilíbrio socioeconômico regional.
Nesse caso, haverá possibilidade de tributos federais com alíquotas diferentes. É como nós citamos já anteriormente como exemplo, e aqui eu reitero no slide, nós temos a Zona Franca de Manaus. Como mencionei, aqui cabe uma reiteração somente, onde sabemos que a regra é a uniformização geográfica do ponto de vista da tributação federal. Mas vimos que em um caráter excepcional se admite, portanto, a concessão de benefícios fiscais para que tenhamos o desenvolvimento de algumas regiões. E aqui cito como exemplo novamente um benefício de isenção aplicável à Zona Franca de Manaus. Qual é o grande objetivo? Concessão de benefício para que tenhamos o desenvolvimento socioeconômico daquela região. Então, via de regra, tributação uniforme, salvo exceções ou excepcionalidades de concessão de benefícios fiscais. E em seguida, o próximo slide, ele nos traz que o STF entende ser admissível a fixação de alíquotas do IPI de forma diferenciada por regiões, uma vez que há previsão para execução. A União poderá então conceder incentivos fiscais diferenciados por região. Aqui o slide somente faz uma vinculação do princípio da uniformidade geográfica com o entendimento do STF voltado ao IPI. Como já vimos, o IPI é um imposto seletivo que visa tributar a maior os produtos menos essenciais e tributar em um caráter menor os tributos mais essenciais. Também vimos que o IPI é um tributo extrafiscal, que tem por um objetivo regular a economia. E desta maneira, tal tributo com o caráter de extrafiscal, de acordo com o STF, possui previsão de ser, na realidade, utilizado para que tenhamos o eventual desenvolvimento de regiões quando da sua aplicabilidade. O exemplo típico é o caso, novamente, da Zona Franca de Manaus. Desta maneira, meus caros, com este princípio da uniformidade geográfica, eu encerro a análise dos princípios constitucionais tributários. Nós vimos, desde o início, que os princípios são utilizados como limitadores ao poder de tributar. Mas eu havia dito que também tínhamos um outro instituto relevante considerado como um limitador ao poder de tributar, que são as imunidades. Desta maneira, encerramos esse bloco e aguardo vocês no próximo bloco para estudar imunidade.